Olá, bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 11. Isso aí. Vamos usar o texto bíblico e também alguns comentários para explorar a famosa Torre de Babel e depois a genealogia que leva até Abrão. Nossa missão aqui é entender o que estava por trás da torre, né? Por que Deus interveio e qual o significado daquela lista de nomes, a linhagem de Sem, que vem logo em seguida. Exato. Então vamos lá, o capítulo já começa com uma coisa bem intrigante. A terra inteira tinha uma só língua, uma só fala. Um cenário bem diferente do nosso hoje. Pois é. E aí, depois do dilúvio, o pessoal migra, vai para a Mesopotâmia, para a planície de Siná, e lá decidem. Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Uma ambição enorme, né? Gigante. O que eles queriam com isso, afinal? Quais eram os objetivos? Olha, as fontes e o próprio texto ali em Gênesis 11.4 indicam, duas motivações principais. Primeiro, essa coisa de façamos para nós um nome. Ah, orgulho, fama. Exatamente, um ato claro de orgulho, busca por autonomia, fama. E segundo, eles não queriam ser espalhados pela terra. Mas isso não ia contra o que Deus tinha dito antes? Aquela ordem de encher a terra? Justamente, parece ir direto contra a ordem lá de Gênesis 9.1 de povoar o mundo. Então era um esforço tanto de autopreservação, para ficarem juntos, quanto de autoexaltação, sabe? Entendi. E eles tinham tecnologia para isso, né? Não era uma coisa simples. Sim, sim. O texto menciona tijolos queimados, que eram mais resistentes que os secos ao sol, e betume, que é um tipo de piche natural, como a argamassa. Para a época, isso mostrava organização, capacidade técnica. Mas tudo a serviço dessa ambição, desse orgulho. Exato, a serviço deles mesmos. Isso lembra muito, né, aquela tendência humana que a gente já viu antes do dilúvio, buscar segurança fora de Deus. Mas aí, como Deus reage a isso? A essa concentração de poder e, bem, de desafio? É interessante como o texto descreve, quase como se fosse uma pessoa mesmo, diz que desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Ele observa aquilo. Ele vê o que está acontecendo. Isso. E percebe a dinâmica ali. O versículo 6 é a chave. Deus nota que por terem uma só língua e um só propósito, um propósito rebelde, né? Nada do que eles intentassem fazer seria impossível para eles. Perigoso. Essa unidade não era boa então. Não nesse contexto. Era uma unidade baseada no orgulho, na rebelião contra os planos divinos de espalhar e abençoar a terra. Poderia levar a males ainda maiores, talvez. Entendi. E qual foi a solução divina para quebrar essa unidade? A confusão das línguas. Simples e genial, né? Como está lá nos versículos 7 a 9. Deus diz, vamos descer e confundir a língua deles. E funcionou na hora. Na hora! Quebrou a comunicação, gerou desentendimento, o caos. O projeto parou ali mesmo. E o resultado foi justamente o que eles queriam evitar, a dispersão pela terra. E a cidade ficou com o nome de Babel. Isso, Babel, que em hebraico tem o som parecido com o Baal, que significa confundir, uma marca dessa intervenção. Mostra como o pecado, o orgulho, leva à divisão. Deus quer unidade, mas unidade nele, né? Pro bem. Faz todo sentido. Mas aí, logo depois dessa história de dispersão, a narrativa dá uma virada brusca, né? Muda totalmente o foco. Totalmente. É quase um corte de cena. Sai da história global, digamos assim, e entra numa lista de nomes, uma genealogia. Por que essa mudança tão rápida? Ah, esse contraste é fundamental. Para mim, é o ponto alto aqui. No meio da confusão, da dispersão causada pelo orgulho humano lá em Babel, Deus foca, a câmera divina, digamos, foca numa linhagem específica. A de 100. Exatamente. A de Sem, um dos filhos de Noé. Gênesis 11, versículos 10 a 26, vai traçando essa descendência nome por nome, geração por geração, até chegar em Abrão. Que depois vai ser Abraão. Então, essa é a linhagem da promessa, digamos assim. É por aí. Na tradição judaico-cristã, é dessa linhagem que vem o povo de Israel e, eventualmente, o Messias. Mostra que, apesar da rebelião em Babel, o plano de Deus para redimir a humanidade continua. Ele não desistiu. Ele age de outra forma. Isso. Agora, focando numa família específica, o universal dá lugar ao particular, preparando o caminho para a história de Abraão. E tem um detalhe interessante nessas listas, né? As idades. A longevidade do pessoal parece diminuir bastante depois do dilúvio.
comparando com antes. Sim, é uma observação que muitos fazem. A vida vai encurtando, né? E, bom, para quem gosta de detalhes técnicos, existem até algumas pequenas variações nos números, nas idades, entre os manuscritos antigos. Tipo o hebraico e o grego. Isso, tipo o texto massorético, que é o hebraico padrão que a gente usa mais, e a Septuaginta, que é aquela tradução grega antiga importante. São detalhes que os estudiosos debatem, mas o fio condutor da genealogia é claro, seguir a linha de Sem até Abrão. Certo. E essa genealogia termina em Tera, o pai de Abrão, e ele toma uma atitude bem significativa no finalzinho do capítulo, né? Toma, sim. No versículo 31, diz que Tera pega a família Abrão, Sarai, que era esposa de Abrão, e Ló, seu neto, e sai de Ur dos Caldeus. Por é o importante, né? Muito. Uma cidade grande e avançada na Mesopotâmia, mas também, segundo a arqueologia e outras fontes, um centro forte de idolatria, culto à lua, essas coisas. E o destino deles era Canaã. A terra prometida. Mas eles não chegam lá de primeira, né? Param no meio do caminho. Exato. Eles vão até Harã, que fica mais ao norte, e se estabelecem lá. E é em Harã que Tera acaba morrendo, como diz o versículo 32. Mas essa saída de Ur já foi um passo, então. Com certeza. Pode ser vista como um primeiro passo para longe daquele ambiente idólatra, preparando o terreno para o chamado específico que Deus vai fazer a Abrão, logo no capítulo seguinte, Gênesis 12. A história está se afunilando. Então, para a gente amarrar Gênesis 11, a gente vê, por um lado, a ambição humana lá em Babel, buscando fama, unidade e segurança por conta própria longe de Deus. O que leva à confusão e à dispersão forçada. Isso. E, por outro lado, imediatamente depois, a gente vê Deus focando numa linhagem específica, a de Sem, traçando o caminho até Abrão. Preparando o cenário para começar o seu plano de redenção através de uma família. É uma transição muito clara, né? Da história mais geral da humanidade pós-dilúvio para a história particular dessa família que Deus escolhe para abençoar o mundo. Exatamente. Gênesis 11 fecha esse ciclo da história primitiva e abre a porta para a era dos patriarcas, começando com Abraão. O palco está montado. E fica talvez uma reflexão final para quem nos ouve, né? A história de Babel fala muito sobre os perigos de uma unidade baseada só no orgulho humano e como a intervenção divina acabou gerando diversidade, até linguística e cultural. Como será que essa tensão antiga entre o desejo de unidade e a realidade da diversidade, entre identidade local e global, conversa com os nossos desafios de hoje? Bem colocado. É algo para se pensar, né? Como construir unidade sem cair no orgulho de Babel e como viver a diversidade sem perder o propósito comum. Exato. Fica aí a provocação.